Eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre a nossa responsabilidade ambiental, para que a gente comece um processo de conscientização. Aí a prática disso, a gente vai começar com as garrafas PETs, né? Quero fazer isso também, isso vai ser passado em assembleia ainda, discutido, e a gente poder aprovar o projeto. Mas é importante uma conscientização antes da gente começar a colocar a mão na massa, porque senão a gente também não vai ter nem pessoas disponíveis. Então o objetivo é que você entenda, se conscientize da nossa responsabilidade social, para que assim a gente consiga ter um engajamento nos projetos que serão desenvolvidos a partir de então. Então Tiago 2,18, falei para você abrir, eu fiquei falando e não abri. Tiago 2,18. Sentado mesmo como você está, diz assim a palavra do Senhor. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amém? O contexto de Tiago, irmãos, o contexto de Tiago, nesse ponto aqui, ele está falando sobre o demonstrar a sua salvação. De uma vez que você disse que tem fé, então isso é preciso ser demonstrado. Então é isso que ele está falando. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui é básico, eu não vou querer entrar propriamente no contexto do que Tiago está defendendo, que aqui tinha muita gente que dizia que tinha fé em Deus, mas não vivia como crente, não vivia como servo do Senhor, e aí tinha um mau testemunho. Isso a gente vê muito ainda no nosso meio. Mas o que eu gostaria de trabalhar com você é exatamente o fato de que as nossas ações, elas são resultados das nossas crenças, certo? Então, por que fulano age assim? Ele age assim porque ele crê em alguma coisa, ele tem uma filosofia de vida que o faz agir dessa forma. Por isso que quando alguém diz que tem fé em Deus, que é crente, mas não vive como tal, ele diz que tem fé, mas ele não tem. Então, as nossas ações são resultados daquilo que cremos. Amém? Certo? Se você vê uma pessoa que ela crê convictamente que manga com leite faz mal, você não vai vê-la comendo manga com leite. Se você vê uma pessoa que ela crê piamente que logo depois de almoçar ela não pode entrar no rio, você não vai vê-la fazendo isso. Se você vê pessoas que acreditam que o chinelo virado vai fazer como é que é? A mãe morre, A mãe morre. Então, você vai ver ela cuidadosamente deixando o chinelo na porta da casa, e se tiver virado, ela vai falar: menino, desvira essa chinela. É claro que essa crença não faz nenhum sentido, tá? Essa é a superstição. O que eu estou dizendo é, se a pessoa acredita, ela vai fazer de tudo para que aquilo não aconteça, porque faz parte da sua cosmovisão, faz parte das suas crenças. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje exatamente sobre a nossa ação com a natureza. Ela é repercussão das nossas crenças. Tem uma frase, eu vi na realidade num relatório WWF na internet, tem uma frase desse relatório que diz assim: a conservação é pela sua própria natureza religiosa. As pessoas tratam a natureza de acordo com o que creem a respeito dela. Grave isso aí. Se quiser anotar, anote. A conservação é, pela sua própria natureza, religiosa. As pessoas tratam a natureza de acordo com o que creem a respeito dela. E no que é que nós cremos? Talvez você ainda não tenha um pensamento formado, né, sobre essa questão ecológica. Talvez você não tenha um pensamento formado sobre essa questão do cuidado com a natureza. Você vê lá os comerciais de televisão sobre ecologia, sobre reciclagem, sobre não gastar água, sobre tanta coisa, né? Mas de repente você não formulou um pensamento, uma crença sobre isso, e talvez seja por isso que a gente continua gastando água, talvez seja por isso que a gente continua jogando lixo no chão, talvez seja por isso que a gente continua um país ceboso. Eu vou ser bem duro mesmo, porque a gente fala, porque os japoneses, não sei o que lá, porque os chineses. Eu acho que depois dessa pandemia a gente vai ficar mais higiênico, né? Eu estava vendo no avião, quando eu estava vindo agora, antigamente, quando o avião pousava, era aquele tumulto, aquele alvoroço de gente pegando mala, um por cima do outro, e aquela agonia toda.
Aí a aeromoça estava falando assim, por conta da pandemia, por favor, vai ser em fileiras, da fileira 1, fileira 2, fileira 3, cada um de acordo com a sua fileira, você vai ficando... Aí eu fiquei vendo aquela educação do povo, sabe, sentado. Alguns, eu falei, poxa, rapaz, olha que educação. Aí o rapaz falou assim, pô, no outro voo que eu vim aqui estava um tumulto terrível. Eu falei, não, mas pelo menos já começa uma certa conscientização. No voo que eu estive, a minha fileira era 18, a aeromoça falou que ia começar da fileira 1. Começou certinho, fileira 1, todo mundo sentado. Fileira 1... Depois que fileira 1 pegou sua mala, ajeitou, aí veio fileira 2, pegou sua mala, ajeitou, fileira 3, até chegou, eu já estava com o pezinho coçando, doido para poder sair, pegar minha mala, mas estava lá esperando, certinho. A gente vai para outros países aí, não sei se no Brasil tem alguma localidade que é assim, a fila no terminal de ônibus, né? O pessoal lá, aquela filinha, chegou, espera aqui. O ônibus parou, espera todo mundo descer, cada um entra na filinha, né? Eu fiquei em João Pessoa um tempo, eu vejo que em Macapá, às vezes aquele tumulto, se tiver, né? Curitiba, né? Aquele tumulto, aquele negócio, mas não está podendo aglomeração por causa do Covid, o povo está com medo, aí fica, não pode, então vamos ficar aqui certinho, vamos respeitar. Então talvez melhore. Os países orientais são países que têm aí muito tempo de existência, né? A gente só tem 500 anos, então a gente está aprendendo. Chega uma pandemia dessa e acaba ensinando muita coisa para a gente no que diz respeito à questão higiênica. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que às vezes a gente ainda não tem um pensamento formado sobre esse processo ecológico, sobre esse cuidado com a natureza. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos algumas visões sobre isso, para talvez a gente sair daqui hoje com um pensamento já estabelecido acerca dessa situação. Então quero falar com os irmãos hoje sobre o tema: a nossa ação com a natureza, que é motivada por uma crença, certo? A nossa ação com a natureza, que é motivada por uma crença, em muitos casos é o reflexo de um estilo de vida. Preste bem atenção nisso. Em muitos casos, a maneira como eu lido com a natureza é um reflexo apenas de um modo de vida que eu tenho, certo? Então eu vou trabalhar com vocês 3 visões hoje. A primeira visão seria a visão utilitarista, o lidar com a natureza de maneira simplesmente utilitária, né? A terra é simplesmente, para mim, no nível de exploração. Vamos lá para Filipenses 3, 18 e 19? Filipenses 3, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Por que Paulo está falando aqui? De pessoas que são egoístas, pessoas que têm o seu Deus, como o estômago é o seu Deus, têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. São pessoas que pensam apenas em si. São pessoas gananciosas, são pessoas orgulhosas. E, infelizmente, Paulo está falando aqui até mesmo de falsos mestres, certo? São pessoas que têm uma visão egoísta. Tudo tem que girar em torno delas. A visão utilitarista da terra, ela é apenas um reflexo de uma visão utilitarista da vida. Porque como é que uma pessoa vai pensar em questão de recursos renováveis? Como é que eu vou pensar em cuidar bem da natureza, né? Em cuidar bem dos animais, em me preocupar com a exploração ilegal de madeira? Eita, é o meu plano de leitura da Bíblia, segura para mim. Depois eu pego com o seu irmão. Obrigado. Como é que eu vou me importar com quanto de água eu estou gastando se eu não me importo nem com o ser humano que está do meu lado? Se eu não me importo nem com o meu colega de empresa, né? Na realidade o que eu quero é detonar com ele para eu poder assumir o lugar dele lá. Como é que eu vou me importar com a natureza se eu não me importo nem com o meu irmão que participa do culto comigo? Eu acabo sendo uma pessoa egoísta. E o que eu vou olhar? Eu vou olhar para a natureza simplesmente para a preservação da vida do ser humano. Muito menos eu vou estar preocupado com a preservação das outras coisas, que em grau de relevância é menor, né? Claro que a vida de um ser humano, de tudo aquilo que foi criado, a vida do ser humano, ela tem um grau de importância maior do que todos os outros seres criados. Então, se eu não me importo com aquilo que é a excelência da criação de Deus, como é que eu vou me importar com as demais coisas da criação? Então, Paulo está falando aqui, eu estou utilizando exatamente esse texto, para a gente poder apresentar algumas visões e como a Bíblia nos apresenta isso. Eu não posso ter uma visão utilitarista da natureza, não posso ter uma visão utilitarista da terra, porque isso é egoísmo. E aí a gente tem visto isso aqui no nosso meio. Como tem sido, como você tem se portado diante disso, né?
fazer um gato na energia. Ah, tá, mas aí a CEA tem um dinheiro terrível. Aquele negócio, tá, aí você bota um gato na energia, você acaba gastando, explorando um gato, até porque eu estou roubando aquilo que não é meu. Eu preciso pagar. Ah, mas pastor, e se abre de repente um bairro novo, quando a gente sabe que às vezes a CEA vai demorar para chegar lá e organizar, né? Aí um fiozinho de energia lá, até que eles regularizem a nossa situação. E aí? Beleza. Tudo certo lá, todo mundo sabe, até a CEA organizar lá, beleza. É aceitável, ok? Ok, tudo bem. Vou gastar água doidado, vou ligar a central de ar lá o dia todo, não estou pagando energia mesmo. Nesse pensamento, seria correto? Não está vindo no meu bolso, não estou pagando nada. Sabe o que é isso? Uma visão utilitarista da Terra. Porque aquilo ali são recursos que estão saindo da natureza, de alguma maneira, né? Quando a gente tiver energia solar aí para todo mundo, aí é tranquilo, porque aí a gente gastar o sol, né? Mas a água a gente gasta, das hidrelétricas. Se a gente começar a refletir, se a gente parar para refletir, para pensar em como nós podemos fazer as coisas, e muitas vezes nós temos feito simplesmente de maneira utilitarista, simplesmente o explorar por explorar, simplesmente o gastar por gastar, porque não está doendo no nosso bolso, não estamos pagando, não está vindo multa, não estou pagando energia ainda, então eu posso gastar. Ah, mas eu morei lá em Medicilândia e lá a água era da prefeitura, né? Tinha alguns locais que a água tinha que economizar mesmo, mas tinha algumas linhas que eram uma linha direta. Lá na igreja era uma linha direta de água. Então era o tempo todo caindo água. Enquanto a bomba da prefeitura tivesse ligado lá, estava chegando água pra gente. Então não tinha hidrômetro, não tinha... Era a prefeitura que cedia a água. Eu creio que até hoje é assim ainda lá. E aí é uma tentação muito grande de você gastar água à vontade. Porque não estou pagando, então eu posso gastar. Eu não estou pagando, eu posso deixar o chuveiro ligado lá o tanto tempo que eu quiser. Eu posso escovar o dente e deixar 5 minutos a torneira ligada. Posso dar descarga quantas vezes eu quiser no dia. Eu posso lavar o carro e deixar a água indo embora. Por quê? Porque eu não estou pagando, né? Não tem problema, isso não vai doer no meu bolso no final do mês. Sabe o que é isso? Uma visão utilitarista. É explorar por explorar, sem preocupar, sem nenhuma preocupação com a nossa responsabilidade. Eu vou chegar lá na nossa responsabilidade, tá bom? Eu não estou querendo dizer aqui, simplesmente no próximo. Por que a gente tem que fazer isso? O Jefferson trouxe aqui dados bem interessantes sobre a decomposição desses materiais, né, de lixo que a gente acaba jogando aí na natureza, e o tanto de tempo que eles demoram para que a própria natureza venha obstruí-los. Então passam-se muitos e muitos anos. E o pessoal tem até aquela questão, né? Os canudos, né? Lá em Aracaju tem um projeto Tamar, e eles trabalham com tartarugas. Aí agora eles já estavam dando... A gente foi tomar sorvete lá em uma sorveteria lá, um milkshake. Aí os canudos são canudos de papel. Você está terminando de chupar ali, o canudo já vai se dissolvendo na sua mão. Por quê? Qual é a preocupação deles? Porque o pessoal está jogando canudo no mar e tem matado tartarugas, porque o canudo entra nas narinas dela lá e elas acabam morrendo. Então eles estavam fazendo, lá é muito comum os canudos descartáveis, né? Que não são plásticos, são de papel e facilmente eles se dissolvem. Mas é uma preocupação com o ambiente apenas. Não, a gente não quer que os animais entrem em extinção, beleza? A gente não quer que a floresta amazônica uma hora se acabe e a gente fique sem oxigênio, está subindo aí a temperatura. Então tem muitas coisas que acontecem, o pessoal está falando até da extinção do planeta, né? Poxa, se preocupe com seus filhos, se preocupe com a próxima geração, se preocupe com os seus descendentes, mas ainda é interessante porque ainda é uma visão terrena. É uma preocupação com a nossa subsistência, é uma preocupação com a subsistência do mundo, a preocupação com a subsistência do planeta. É uma preocupação, essa preocupação ecológica que você vê no mundo é simplesmente a preocupação pela nossa subsistência. Nós ainda estamos pensando em nós, não existe algo maior, não existe algo superior a isso. Isso é a visão utilitarista, certo? A gente acaba gastando simplesmente dessa maneira. Tem a visão panteísta, e eu gostaria de ler com vocês em Romanos, para você entender o que é a visão panteísta. O que é o panteísmo? Romanos 1, 22 e 23. Eu não estou me
entrando nos contextos propriamente da profundidade do texto, para que você entenda, como eu falei, isso é apenas um reflexo de um estilo de vida geral. Filipenses fala de um estilo de vida geral. Pessoas que a vida dela é ser utilitária. A pessoa só tem serventia para mim enquanto ela está me fazendo bem. Então, se eu não dou um grau de importância maior às pessoas, muito menos à natureza. Então, tudo na minha vida é utilitário. A visão panteísta são pessoas que olham para a natureza e enxergam elas como deuses, né? Romanos 1. Vai enxergar cada item da criação. Versículo 22. Diz assim. Versículo 21 e 22. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam-lhe graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui é uma visão panteísta. É você deificar, ou seja, tornar Deus as coisas criadas. Então você vai para o meio indígena, aí tem a mãe terra, a criação se tornam deuses. E aí eu quero lhe dizer, há um processo de conservação? Há. Se você vai para a Índia, lá não pode matar nem rato, porque lá rato é Deus. Lá na Índia, vaca é Deus. Lá na Índia tem uma certa especulação que parece que tem mais deuses do que habitantes. É o que a Índia é o mais populoso ou é o segundo mais populoso? Só perde para a China. É o segundo, a Índia, né? Perde para a China. Tá. O segundo país mais populoso do mundo. Você percebe que tem algumas especulações de que tem mais deuses do que gente lá. Panteísmo é você pegar os seres criados e deificar. Ah, não, as árvores, elas são deusas. Então a gente não pode destruir as árvores porque a gente rende adoração a elas. Então há um processo de conservação? Há, mas com uma visão errada. O processo ecológico que a gente vê a televisão falando, né, é correto a preservação? Preservação, ok. Mas a visão que eles têm não é a visão cristã, que é o que a gente vai trabalhar aqui. A visão que eles têm é exatamente isso. Vamos pensar na próxima geração. Vamos fazer com que o mundo seja um mundo vivível, né, para que a próxima geração continue usufruindo das belezas naturais e continue se mantendo. Aí o pessoal fala das calotas polares, né, de tanta coisa que tem acontecido. Aí já se torna uma briga política. Não, que isso é conversa, isso aí é conversa para boi dormir, que aí já tem cientista que briga e outros que já dizem que não existe aquecimento global. E aí é uma luta terrível, porque por política a gente já nem sabe o que é verdade, né, porque aí eles acabam muitas vezes dominando as informações. Mas o que eu quero dizer é que, independente disso, a gente precisa ter uma visão sobre o cuidado com a natureza. Não pode ser a visão utilitarista, não pode ser a visão panteísta, certo? Não, a gente precisa cuidar muito bem do irmão Levi. Por quê? Porque o irmão Levi é um Deus. É uma visão panteísta. Eu estou deificando a criação de Deus. Né? Então não é por isso que a gente deve cuidar dele. Não é por isso que nós devemos cuidar uns dos outros, né? Porque tem até na teologia o negócio é sério, né? Tem um livro aí, Somos Deuses. Aí o pessoal pega um versículo lá do Antigo Testamento, um salmo, aí modifica a ideia e diz que a gente, né, somos filhos de Deus, logo nós somos. Olha só o raciocínio lógico como é perigoso, né? O raciocínio lógico nesse aspecto é perigoso, né? Somos todos filhos de Deus, né? Todo ser humano é filho de Deus. Aí também não vou nem fazer as premissas aqui. Logo, somos deuses porque carregamos o DNA de Deus. Então, se somos filhos de Deus, Deus gera deusinhos. Se eu sou homem, né, eu sou do gênero humano, minha esposa é do gênero humano, a nossa filha vai ser do gênero humano. Se eu sou filho de Deus, ele vai gerar pequenos deuses. Aí já é uma visão teológica terrível. Mas eu não devo cuidar do ser humano. Cuidarmos uns dos outros e cuidar da natureza, que é o foco da ministração, porque essa é a visão cristã que nós devemos fazer. Essa é a visão cristã. Falamos da visão utilitarista, falamos da visão panteísta, e essa é a visão cristã. Vamos lá para a gente. Amém? Gênesis 2,15. Eu
vou falar como o pastor, que eu escutei uma vez falando assim, se você não achar Gênesis, você está fraquinho. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Isso aqui não tinha pecado ainda não. Adão não foi obrigado a cuidar do jardim como consequência do seu pecado. Isso aqui foi uma das ordenanças que Deus deu para Adão. Colocou ele no jardim e falou, olha, você vai cuidar e vai cultivar o jardim. Foi Deus quem criou o trabalho, né? Com o pecado veio a intensificação dele. Aí Deus falou, agora a terra que produzia de maneira bacana, agora você vai arar a terra para que ela produza, porque ela vai produzir abrolhos e cardos e você vai precisar arar a terra para que ela produza. Isso foi consequência do pecado. Mas quando Deus colocou Adão no jardim, ele estabeleceu uma ordem. Você vai cuidar e preservar o meio ambiente. Parafraseando aqui. Então nós temos uma responsabilidade com a natureza que foi estabelecida por Deus quando o homem ainda era perfeito, antes da queda. Então o que eu quero levar a gente a refletir? Por que é que eu devo cuidar da natureza? Porque essa é uma responsabilidade que nos foi outorgada por Deus. Ah, mas isso é a antiga aliança. Isso aqui, a lei não tinha nem sido dada não, gente. Tinha nem pecado ainda. Isso aqui é uma ordem geral de Deus. Isso aqui foi dado no Éden. E a gente está, e o processo, quando Jesus morre na cruz, é para que haja uma reconciliação com Deus e para que seja recriado esse novo ser humano. E aí, claro, na glorificação a gente vai viver da maneira como sempre foi o plano de Deus. Em perfeito estado novamente. Então, por que é que nós devemos cuidar da natureza? Porque Deus mandou. Se foi Deus que mandou a gente cuidar da natureza, eu preciso entender que poluir o meio ambiente é pecado. Não é um descumprimento de uma regra social. Ah, mas aqui em Macapá não tem multa para quem joga lixo no chão, como lá no Rio de Janeiro, né? Aqui a gente pode jogar lixo no chão, que não é multado, então eu não estou descumprindo nenhuma regra social, então automaticamente eu não estou pecando. Você pode não estar descumprindo uma regra da prefeitura, porque é uma regra punitiva, né? Mas tem lá várias placas, não joga lixo no chão. Aí porque não tem multa, não é uma regra? E mais do que isso, eu preciso refletir com os irmãos. É pecado. Jogar lixo no chão é pecado. Eu fico doente quando eu estou indo na estrada e eu vejo alguém baixando o vidro do carro e jogando uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, uma garrafa de água. Se a gente começar a entender que isso é pecado, que a gente está descumprindo uma ordem que Deus nos estabeleceu, começa a mudar a nossa conduta. Na hora de escovar os dentes eu economizo água, na hora de tomar um banho eu vou economizar um pouco mais de água, eu vou economizar energia. Ah não, mas é porque aqui a taxa é menor, não sei o que lá e tal, é porque a CE não está cobrando, é isso, é aquilo outro. Não é por isso que a gente deve economizar, porque não dói no bolso. A gente precisa pensar que são recursos da natureza, e aquilo que eu posso fazer para preservar o meio ambiente eu vou fazer. O que eu quero dizer com os irmãos sobre isso? Mas pastor, essa conversa é muito chata. Essa conversa é muito chata agora, mas daqui um dia vai ser essencial. Lá em São Paulo, há alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, né, nunca ouvi falar no Cantareira. Falaram tanto lá do reservatório de água que tinha lá, que estava dando era briga. O pessoal estava fazendo pegadinha. Um passava na rua, outro estava lá lavando o carro, com a mangueira ligada, gastando. E aí o cidadão olhava assim e falava, pelo amor de Deus, está lavando água, lavando o carro com água desse jeito, tá todo mundo precisando de água, porque lá não tem poço cavado como a gente tem aqui, né? O lençol freático é universal. Lá não. Lá todo mundo dependia do reservatório de água. Então se eu estou gastando muito aqui, eu estou penalizando até o outro que está lá do outro lado. E não pode. Estava faltando chuva, aquele negócio todo, então começou a faltar água. Aí nesse momento a gente começa a ver a importância disso, né? Mas eu estou falando nisso aqui com o Rio Amazonas bem aí. A gente não sente falta de água? Mas será que é por causa da abundância do que nós temos que a gente deve gastar simplesmente com essa visão utilitarista, explorar por explorar? Às vezes a gente também, a Polícia Federal de vez em quando faz aí, pega um bocado de gente aí, né, que vende madeira ilegal, porque tem muita gente, e aí tem crente que se envolve nesse meio. Você quer ver outra coisa? Não é certo. Eu sei que já tem alguns irmãos aqui que já viveram no garimpo, né? Às vezes a única forma de vida que tinha era se mandar para o meio do garimpo e viver daquele jeito lá. Mas aquele povo, você sabe, que é contra a lei, e mais do que isso, é pecado. Por que é pecado? Não tem uma legislação que os apoia, esses garimpos ilegais. Eles estão extraindo recursos da natureza que não serão recolocados novamente. Não existe uma regulamentação.
Porque a Vale tem toda uma regulamentação, tem punições se eles descumprirem. Então existe toda uma situação, você vai extrair isso aqui, mas em contrapartida você precisa organizar isso aqui para que o meio ambiente não venha sofrer tanto essas perdas, né? Dos materiais que não são renováveis, dos minérios. Então quando a gente para assim para refletir nesse aspecto, a gente precisa começar a repensar as nossas ações. E como nós precisamos agir com a natureza. O meu carro, às vezes, ele se torna um lixinho ambulante, né? Na hora de lavar, eu saio catando tudo quanto é guardanapo, canudo, garrafinha PET que tem nas portas do carro, porque a gente não joga fora. Não joga fora em qualquer lugar. Depois eu vou lá e recolho tudo e jogo no lixo adequado. Vou chupar uma balinha, pego aquele papelzinho, coloco aqui no bolso. Na hora de lavar, aí a gente vai... Olha, tem alguma coisa no bolso, é dinheiro. É um papel de bala. Papel de chiclete. Papelzinho de house. Porque foi algo que eu já internalizei. Né? Eu sou falho em muitas outras áreas. Tenho falhado em muitas outras áreas. Não sou perfeito. Mas essa é uma área que eu tenho me policiado bastante. Falo assim, não me deixa errar nesse aspecto. Porque é algo que eu já tenho pensado. E eu gostaria que isso se tornasse uma prática nossa. A gente fala assim, poxa, nossa cidade é suja, né? Entope bueiro, tudo, a gente reclama, né? Às vezes a nossa rua fica alagada, e tudo é o governo, tudo é o governo, tudo é o governo. É uma cultura nossa que precisa ser mudada. É uma cultura nossa que precisa ser repensada, e não apenas pensar, mas se tornar algo prático. E é mais do que o bem-estar social, é muito mais do que refletir no bem-estar social, é refletir no que agrada a Deus. Porque eu gostaria de tratar com vocês aqui o movimento de reconciliação. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos reconciliou com Deus, que é o estágio mais importante. Amém? Lá em Coríntios vai estar falando sobre isso, a reconciliação com Deus. Aleluia, maravilha. O segundo nível de reconciliação, Deus nos reconcilia com o ser humano. Deus nos reconcilia com o nosso próximo, por isso a gente precisa viver em amor, em comunhão, em unidade. E essa reconciliação com o ser humano envolve o próximo e envolve eu mesmo, né? Eu fui reconciliado, a minha forma de me ver. Então, Jesus morreu na cruz por mim, fui alcançado por Deus, então eu preciso descansar nele e saber que ele tem o melhor para mim. Por isso eu não vou atentar contra a minha própria vida, por isso eu não vou me suicidar, porque a vida está nas mãos dele. E ele, essa reconciliação com o ser humano, então envolve comigo mesmo e com o próximo, mas envolve também a reconciliação com a natureza, e isso é pouquíssimo falado. No nosso estudo que a gente fez ali na live, a gente falou sobre isso, né? Falamos ali vários, era eu, a irmã Cléia e o Renan, não foi? Né? Não, o Vitor, foi a irmã Cléia? Foi a irmã Cléia que estava conosco. Então a gente trabalhou, se você quer ver um pouquinho mais, de repente você perdeu essa live, tem uma EBD lá no nosso canal, no YouTube, procure lá, eu esqueci qual é o tema lá, mas alguma coisa relacionada ao cuidado com a natureza. Né? Alguma coisa relacionada ao cuidado com a natureza, de como nós devemos nos portar com o meio ambiente. Então o Senhor nos reconciliou com Ele, nos reconciliou com o ser humano e nos reconciliou com a natureza. É por isso que a palavra do Senhor diz que lá em Romanos há uma expectativa ardente da natureza, da glorificação dos filhos de Deus, porque eles também serão renovados. A natureza também será modificada, ela também será redimida. Sabe, irmãos, a gente começa quando a gente começa a refletir nisso, quando a gente começa a pensar nisso, poxa, eu estou pecando quando eu não cuido da criação de Deus. Eu estou pecando quando eu maltrato os animais. Eu estou pecando quando eu descumpro com as regulamentações, porque aqui, eu vou falar isso, porque às vezes a gente faz muita vista grossa a isso, né? Às vezes, não, mas é porque o pastor é muito radical, então é porque o pastor é bobinho mesmo, né? Não, o IBAMA não pode ver. É o IBAMA que não pode ver, né? Mas a gente vai lá, a gente pode comer tartaruga à vontade, a gente pode comer tatu à vontade, a gente pode comer vários animais aí, é só o IBAMA que não pode ver. Deus pode ver, o IBAMA é que não pode. Se existe uma regulamentação do IBAMA, por que existe essa regulamentação? Não é porque esses animais estão quase entrando em extinção? Por que eu não vou comer bicho que é liberado? Que pode comer. Eu sei que eu tô botando o dedo na ferida de alguns aqui, né? Não, mas é interessante, né? Desde que o IBAMA não veja, está tudo certo. Se o IBAMA ver, a gente ainda corrompe o fiscal ainda para não ir preso, ou para não ter alguma multa ali, alguma sanção. Pecado, gente. É pecado. A gente olha com essas coisas com muita naturalidade. A gente tem vivido a vida cristã muito assim, vamos deixar do jeito que a vida leva. E não é isso. Se a gente tem visão no reino, se a gente quer viver
para Deus, da maneira como a gente tem que viver, a gente não pode fazer vistas grossas para muita coisa que a sociedade tem feito. A gente fala dos corruptos, porque isso é corrupção, porque aquilo outro, e a gente começa aqui, numa simples caça ilegal, numa pesca no período que não pode ser feita, né? Tem lá o período de defesa, né? Como é que é? Tem toda uma questão. Então a gente precisa parar para refletir nessas coisas. Por que existem essas regulamentações? E a preocupação deles com a natureza ainda é muito menor do que a nossa. Poxa, se o IBAMA coloca essa regulamentação pensando para que a espécie não venha entrar em extinção, se eles, que são um governo que não tem nenhum compromisso com Deus, estão simplesmente baseados na ciência, muito mais eu, que sou filho de Deus, que sou servo do Senhor, que tenho a palavra de Deus como minha única regra de fé e prática, que entendo a responsabilidade do cuidado com a criação de Deus. Aí eu vou lá e faço as coisas simplesmente porque estou com vontade. Eu posso ir no açougue e comer uma carne, eu posso comprar um peixe que foi pescado ilegalmente, mas eu estou preferindo ir lá e quebrar uma legislação que foi feita pelo IBAMA, colocado, e pecar contra Deus e comer um animal que eu não posso comer. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Eu creio que estou sendo bíblico. E a gente não pode ser menos do que isso. Se somos servos de Deus, se somos filhos de Deus, isso é o cuidado com a natureza. O meu objetivo aqui hoje é simples. Não faz sentido a gente montar um projeto, a gente começar a trabalhar com garrafa PET e continuar fazendo aquilo que é errado. Não, é porque a gente quer limpar a natureza, quer limpar o meio ambiente, quer fazer as coisas, mas a gente continua fazendo muitas e muitas outras coisas que afetam o meio ambiente e que é pecado. Porque o Senhor nos colocou aqui para cuidar da natureza. Então existem tantos mandamentos que a gente tem que cumprir, né? Mas a gente sabe que a gente não é perfeito, né? Então a gente acaba falhando. Mas é preciso que haja uma consciência. Aquilo que eu posso fazer para deixar o ambiente melhor, para cumprir a minha responsabilidade como ser humano, que eu fui colocado aqui por Deus, para cuidar dessa terra, para cuidar desse local, eu vou fazer. Eu gostaria que a gente refletisse hoje. Não vou demorar muito tempo, já estou finalizando. Mas o meu objetivo é a gente sair daqui hoje com esse entendimento. Tudo aquilo que de alguma maneira traz malefícios ao meio ambiente é pecado. Não é apenas o descumprimento de uma legislação, de uma regra da legislação do Brasil. É pecado. Eu estou descumprindo com o ideal de Deus para mim, como ser humano. E a gente luta. Por quê? Porque Adão caiu, beleza. Adão pecou, ok. Então, pode ser natural que os ímpios façam isso. Pode ser natural que o ímpio quebre uma legislação dessa, que o ímpio faça coisas erradas. Agora, não é natural que um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que foi reconciliado com Deus, reconciliado com o próximo e reconciliado com a natureza, ainda continue degradando a natureza. Porque eu sei que matar é pecado, eu sei que fofocar é pecado, eu sei que atentar contra o meu irmão é pecado, mas eu não tenho conseguido olhar para a natureza da mesma forma. Eu continuo degradando ela, eu continuo destruindo ela, eu continuo maltratando ela por não entender que houve também uma reconciliação nesse processo. Então eu gostaria que a gente tivesse uma visão da natureza não utilitarista, não panteísta, porque ambas essas visões são pecaminosas, mas uma visão cristã. Uma visão cristã da natureza. A responsabilidade que nos foi dada, a responsabilidade que nos foi outorgada, e entender que a natureza geme. Se a gente for pegar os salmos, irmãos, os salmos lindos falando sobre a criação de Deus, todo ser que respira louva ao Senhor, e as árvores respiram, os animais respiram, então eles também louvam ao Senhor. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso, sobre a criação de Deus e o cuidado que nós devemos ter com ela. Amém? Eu quero finalizar com uma frase de Albert Schweitzer, acho que é assim que pronuncia. Ele diz assim: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. A gente tem aquele negócio assim de, não, eu respeito quem é superior a mim, né? Quem é superior a mim, beleza. O pastor eu ouço, mas meu irmão, cara é igual a mim, deixa ele falar o que for. Eu respeito o pastor, respeito o meu chefe no trabalho, respeito aqueles que são no mesmo pé de igualdade, já tem uma certa dificuldade de respeitar. Quanto mais aqueles que são inferiores, aquele que é inferior ao piso mesmo. Aí você para refletir, essa frase eu achei interessante. Quando o ser humano aprender a respeitar o menor ser da criação, seja ele vegetal ou animal, se eu consigo respeitar,
quanto mais aquele que é igual a mim. Quanto mais o ser humano criado por Deus à imagem e semelhança do Senhor. Então, vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais fácil respeitar o ser humano se eu cuido da natureza estabelecida por Deus. Amém? Dito isso, vamos ficar em pé?